again. Here comes the Spider-Man. Yes, he's strong, this is good. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take the hook overhead. Here, there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, we rise in time. O meu gênero favorito de quadrinho é o quadrinho bom. Eu gosto de quadrinho bom, não importa onde ele é feito. Tem quadrinho bom sendo feito na África, no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, na França. E tem quadrinho ruim em todos esses lugares. Todos eles. Tem muitos quadrinistas bons em qualquer lugar do mundo, né? Do Brasil também tem, né? Eu acho que talvez o nosso mercado para quadrinho nacional não esteja à altura do nível dos artistas que a gente tem. Se você entra num evento desse e vê a quantidade de pessoas comprando gibi e saindo com sacos de quadrinhos, você vê, pô, o mercado existe, está aquecidaço, né? É verdade, o mercado está aquecido, assim, as editoras sobrevivem. Cada vez há mais editoras fazendo quadrinhos, né? Enfim, eu acho que existe um mercado forte, a tendência, eu acho, é continuar crescendo. Bom, eu vim tentar adquirir algumas obras que eu ainda não tenho no meu repertório, né? Um preço, né, menos ofensivo. Eu leio desde a minha infância, acho que desde os 6 anos de idade. Eu comecei lendo Homem-Aranha. Minha mãe não me deixava ler Batman porque ela achava muito pesado, mas eu sou viciado em Batman normalmente. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais, acompanhar e colecionar. Aí eu entrei no mundo das graphic novels. E aí foi avançando. Faz 4 anos que a gente entrou de cabeça assim, em colecionar. E consegue achar coisa boa, raridade, bastante coisa aqui na feira. Qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, religião, credo, vai reconhecer o símbolo do Batman, do Super-Homem. Não se sabe ao certo como que é o mercado brasileiro, né? Assim, de venda de revista mesmo, a maior parte é São Paulo e Rio. Assim, no caso da nossa revista, por exemplo, sei lá, 80% da venda é São Paulo e Rio. E talvez algumas cidades do Sul, assim, um pouquinho de Minas. Mas eu acho complicado, assim, isso não é só com quadrinhos, não. Eu diria, por exemplo, que o quadrinho que não é feito no Brasil, o quadrinho Marvel e DC, só vem para o Brasil o que tem de melhor. Então a concorrência é desleal. O ideal não é ver só os números. Eu acho que é ver o que está sendo feito e ver quantas pessoas vivem disso. Essa que é a questão, entendeu? O exemplo mais comercial que a gente tem é o Maurício de Souza, que é o meu chefe, para quem eu trabalho. Eu não vejo o menor problema de você fazer quadrinho comercial. O mais legal é a gente ter quadrinho comercial, ter quadrinho autoral, a gente ter quadrinho underground, ter quadrinho erótico, tudo que é gênero. Esse é o melhor que pode existir. Mas tem gente que consegue o melhor dos dois mundos, né? Consegue fazer um quadrinho autoral bacana, você vê que é a cara do cara, não é cópia de nada, ele está sendo muito sincero ali, e ao mesmo tempo ele consegue vender o suficiente para para viver daquilo. Pega o caso dos Gêmeos lá, do Beirute lá, que tem o Necronauta, que é super bacana, tem várias coisas. Eu só vou chamar um baita desenhista na hora que eu tiver um baita roteiro. Nas graphic novels que eu estou fazendo agora do Maurício, que é uma mescla de quadrinho comercial com autores de quadrinho autoral, eu estou tentando juntar esses dois mercados para justamente alavancar o mercado de uma maneira global. É justamente esse o ponto. O cara só sentou para desenhar a hora que aprovou o roteiro comigo. Agora tá legal, o roteiro tem começo, meio e fim, uma grande história fechada, vai atingir todo o público que a gente quiser, mandar bala. Então, para mim, sempre o roteiro primeiro. O Jamie já tem um astronauta? Não, então... Não existe essa trajetória, cada um vai tentando inventar o seu próprio caminho conforme vai.
Porque não é uma profissão como um médico, não é uma profissão como um engenheiro, que você sai da faculdade e fala assim, esse é o caminho que eu vou seguir. Estou fazendo um álbum chamado São Jorge, conta a história do santo São Jorge. E tem data de lançamento prevista para 2013, mas talvez demore um pouco mais. O Bando de Dois, por acaso, fala do cangaço e tudo mais. É uma história do cangaço misturado com um pouco de ficção, com zumbi, não é? Eu acho pouco. Já o outro quadrinho dele não tem nada muito brasileiro, assim, que conta a história de um agente da morte e tudo mais. Mas o brasileiro ele costuma pegar referências daqui do nosso país e criar várias e várias histórias, que nem o Roger Cruz fez um shampoo. Conta a história do underground, do rock brasileiro, os personagens que tem por aí. Então é sempre se identifica bastante, assim. Ele tá tentando trabalhar como escultor, artistas, meu irmão tá tentando trabalhar no mundo do quadrinho, artistas digitais, mesmo ela quer ser fotógrafo, assim. Espaço para esse tipo de coisa aqui no Brasil, dificilmente. Eu classifico ele, antes eu lanço no meu controle, né? Eu tenho um controle na internet, no Excel, né? Planilhas, né? Eu jogo na planilha. E daí eu coloco do 1 ao 20, do 30 ao 40, vai indo, entendeu? Meu irmão tinha uma banca, aí eu comecei a ler, né? Eu ficava nas horas vagas lá e lia. Aí gostei do quadrinhos, né? Aí comecei a colecionar algumas coisas na área de quadrinhos aí. Mas eu me fixei mais nisso, porque eu também comecei muito tarde. Eu comecei estava com 27 anos, quando eu comecei minha coleção. Então eu já tinha passado por todo o período de infância, juventude, adolescência. Aí ficou uma coisa assim meio que especial, né? Vamos dizer assim. Eu acho um hobby, um passatempo, né? Contato com amigos, com colegas também que são do mundo aí, do quadrinho. Eu não sei mais quantos eu tenho. A última vez que eu contei, eu tinha uns 20 mil gibis. Mais ou menos. Deve ter aumentado, né? Chega todo fim de ano eu faço uma limpa porque não cabe em casa, né? E minha mulher vive ameaçando botar fogo na coleção, então eu tenho sempre que fazer um controle. Aquelas histórias clássicas que hoje em dia são vendidas por milhões, você vê uma revista sendo vendida assim, por 3 mil. Mas assim, ali se a editora ainda preserva a arte original toda, ela consegue ali num aplicativo de smartphone, de tablet, consegue ali manter o seu acervo, tem que precisar de grandes espaços físicos. Mas eu acho que leitores como o iPad têm um futuro muito grande. Eu acho que eles vão invadir, eu acho que quando o preço for mais barato, quando for um equipamento mais acessível, como o celular... Há 15 anos atrás o celular não era uma coisa que todo mundo tinha. Quando chegar esse momento que o iPad entrou na casa das pessoas, aí eu acho que realmente vai ter uma revolução. Enquanto essa base instalada não existir, é limitado o que o iPad pode fazer. Na minha opinião, de alguma maneira, tinha que se fortalecer a banca. A gente sabe que as bancas pertencem a um cartel, tanto na cidade de São Paulo, como na cidade do Rio, como no resto do Brasil. Existe um projeto de lei aí para defender uma porcentagem de quadrinho nacional publicado pelas editoras, que eu acho que uma lei dessas, muito mais do que resguardar uma fatia de mercado para o quadrinho nacional, porque o quadrinho nacional já tem essa fatia de mercado. Se você pegar 90% das editoras hoje, tem um quadrinho nacional, pelo menos 20% da sua produção, né? Agora, se uma legislação para funcionar, ela tinha que versar em cima da distribuição. Tinha que, fiscalizar essas distribuidoras, o que trabalho que elas fazem, como elas fazem, normatizar isso, para que as revistas realmente cheguem nos lugares e que permita que se construa uma indústria de quadrinhos que também se baseie na distribuição de banca. Porque é a banca que forma a molecada. Infantil, todo mundo começou com Maurício de Souza. Quem nega isso, não existe. Essa pessoa no Brasil não existe. Mas eu acho que assim, a vantagem dos quadrinhos é o estímulo à leitura, né? O cara que começa a ler Mônica tem grandes chances, depois ler mangá, depois ler super-heróis, ler livros. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Percebo uma profundidade teórica muito forte nos quadrinhos. Os caras que escrevem, eles estudam o Alan Moore, estudou várias correntes filosóficas e políticas, desde Immanuel Kant até Maquiavel, Hobbes, Marx. E isso é presente nos quadrinhos. O quadrinista americano, ele já entra para trabalhar numa indústria que funciona 24 horas por dia direto, lançando um gibi mensal todo mês, com personagens que já estão estabelecidos. Eu acho que o quadrinista brasileiro tem muito mais um ímpeto
de escrever a sua própria obra, de criar seus próprios universos, seus próprios personagens do que o americano tem. Essa é uma coisa que o mercado brasileiro, especialmente os profissionais, precisam amadurecer mais. Todo mundo é quadrinista, todo mundo gosta de quadrinho. Aí eu gosto mais de X, você gosta mais de Y. Mas no fim todo mundo tem um objetivo, fazer o mercado de quadrinho crescer.